Olá, gente! Hoje eu vim aqui falar sobre um dos outros ingredientes fundamentais da cerveja. Este ingrediente foi incorporado provavelmente na Idade Média. Os estudos mostram que ele é uma verdadeira revolução na história da cerveja. Porque antes dele, provavelmente a cerveja era algo muito mais próximo do sabor adocicado. Este ingrediente fundamental se chama lúpulo. O lúpulo é um ingrediente obtido a partir de uma planta trepadeira que dá uma série de flores e essas flores têm uma série de propriedades sobre a cerveja. A primeira contribuição da incorporação do lúpulo fundamental é conferir amargor à cerveja. E por que precisamos de amargor na cerveja? Porque o amargor contrabalanceia o dulçor, a doçura que é peculiar de uma cerveja. Uma cerveja sem lúpulo é doce e isso a torna normalmente pouco palatável, enjoativa na prática, né? Então, quando nós temos o equilíbrio correto entre o amargor do lúpulo e a doçura obtida do malte, você consegue uma cerveja bastante palatável, agradável, que pode ser tomada em grandes quantidades, né? A segunda vantagem do lúpulo é conferir uma série de aromas e sabores extremamente importantes, né? É uma pena que vocês não possam sentir o cheiro. Ele é um cheiro extremamente marcante, extremamente perfumado, puxa um pouco para aromas como cânfora, hortelã, em alguns casos mais puxado até para algumas frutas, depende muito da variedade, é uma quantidade enorme de variedades de lúpulo, mas eles acrescentam uma série de sabores, aromas e características à cerveja. E finalmente, o lúpulo é considerado uma planta bacteriostática, ou seja, dificulta a proliferação de bactérias que não são desejadas na cerveja. A maioria dessas bactérias não é nociva à saúde humana e há até estilos de cerveja que perseguem uma contaminação natural. Mas a maioria das cervejas, essas contaminações vão gerar sabores indesejados, os chamados off-flavors. Então, para isso se utiliza também o lúpulo. O lúpulo pode ser encontrado de três grandes formas, né? No Brasil, uma praticamente é predominante, que é esta aqui, a forma de pellets. Os pellets são essas pequenas bolinhas aqui de lúpulo seco e compactado, né? Comprimido. E você, ao comprar esse lúpulo, tem uma especificação que te diz qual é o teor de alfa-ácidos presentes nele, ou seja, de que forma ele vai contribuir para o amargor. O alfa-ácido é um componente que, após a fervura, vai liberar os paladares amargos, né? Em alguns países você obtém também o lúpulo na forma de extrato líquido, no Brasil também é possível encontrar, e finalmente nós temos o lúpulo na forma da flor, a flor apenas seca, que é um pouco difícil de se encontrar no Brasil. Já existem pessoas importando, né? Mas no Brasil a produção de lúpulo ainda é muito incipiente devido às características climáticas. O lúpulo é uma planta de clima frio, tem um fotoperíodo bem peculiar, precisa de um pouco de frio e de muito sol. Então no Brasil ainda não temos uma produção satisfatória. Há experiências começando a dar bons frutos em cidades como Vacaria, no Rio Grande do Sul, e mais recentemente em São Bento do Sapucaí foi feita uma colheita relevante de lúpulo, que gerou até uma cerveja de uma grande cervejaria, de uma marca conhecida aqui do Brasil. Inclusive ela usou isso como mote de propaganda, incorporar o lúpulo nacional, né? De qualquer forma, é uma pequena porcentagem apenas, porque o Brasil ainda começa a engatinhar nessa questão da produção do lúpulo. De qualquer forma, este aqui é um ingrediente fantástico. Quando você for preparar a sua cerveja, você deve interagir com ele, deve cheirar várias vezes, deve se acostumar com os aromas, comparar os diversos tipos de lúpulo e estudar qual é o momento em que eles devem ser inseridos para produzir determinados êxitos. A única dica que eu dou é jamais comer uma bolinha dessa aqui, porque ela produz um amargor insuportável e extremamente durável. Mas de qualquer forma, contenha-se porque o cheiro é delicioso. E uma cerveja não é cerveja sem lúpulo. É isso aí.